E, portanto, este livro é eu a fazer contas comigo mesmo. Eu tenho que dar conta da minha relação com este processo que tem um lado luminoso e um lado escuro. Um lado luminoso é esse, desses movimentos, de uma grande tradição, da teologia da libertação, não só cristã, mas também islâmica e judia, inclusivamente, como menciono no livro, e, por outro lado, a emergência de uma religião obscurantista que, de facto, é o ópio do povo e que hoje se une aos interesses mais oligárquicos, mais retrógrados, mais conservadores, mais opressores das nossas sociedades. É esta contradição que eu penso que, se Deus existisse, como digo, não posso prová-lo, ele devia estar muito inquieto perante esta divisão. E, portanto, a parte dos humanos é, pelo menos, mostrar que estamos conscientes dessa grande contradição que está a emergir no mundo e que, portanto, deve ser tratada. Um outro livro é também um livro de contas, também com um tema que me é muito caro, em que estou a fazer as minhas próprias contas com os direitos humanos. Considero-me um ativista dos direitos humanos, critico profundamente os direitos humanos convencionais, procuro radicalizar a cultura dos direitos humanos, porque eu penso que a grande maioria da população do mundo não são sujeitos de direitos humanos, são objetos de discursos de direitos humanos e, portanto, há algo a fazer neste campo. Não posso esquecer que os direitos humanos têm uma genealogia revolucionária, mas também uma genealogia contra-revolucionária. Foi com base nos direitos humanos e foi mencionando-os especificamente que Napoleão invadiu em 1798 o Egito. Portanto, não podemos surpreender-nos se os egípcios tiverem da ideia libertadora dos direitos humanos uma concepção diferente daquela que corre mais no Ocidente. Portanto, esses direitos humanos têm que ser revisitados, porque é uma hegemonia frágil, e acompanhou-me nesse texto, exatamente integrando bem, extraordinária e magistralmente no conjunto da minha obra, a professora Maria Helena Chauí, que aqui está também comigo como coautora deste segundo livro. E agora é que vão começar então os 20 minutos que nós, porque isto era introdutório, porque senão já tinha passado, nós distribuímos 20 minutos a cada um de nós, e então agora vamos começar com os 20 minutos. Helena, quando faltarem 5 minutos, tu põe-me aqui mais para o ponto ali e põe lá mesmo 5 minutos para a gente respeitar esta brincadeira. Ora bem, o tema que nós nos estamos a propor é refletirmos um pouco sobre um tema que é muito atual hoje no Brasil e que é o que nós podemos dizer, que eu designei um pouco abusivamente, os meus colegas de mesa aceitaram, as revoltas da indignação. Nós estamos a atravessar um momento no mundo, num contexto internacional, que alguns autores consideram um contexto revolucionário. Há anos na história europeia e na história mundial que são anos considerados revolucionários. Obviamente, 1789 é um desses anos, 1848, 1917, 1968, 1989 e, recentemente, tem-se dito que 2011, 2013 é também um desse conjunto de anos revolucionários. Porquê? Porque são anos em que há convulsões em diferentes partes do mundo, com agendas diferentes, mas que por vezes se propagam. E se propagam de uma maneira extraordinariamente rápida e não depende das redes sociais. As revoluções de 1848 propagaram-se em poucos meses por toda a Europa e não havia Facebook. Portanto, há algo aqui de mais profundo que nos pode levar a pensar neste tempo. Eu analiso fundamentalmente os seguintes movimentos. A Primavera Árabe, o movimento dos indignados do sul da Europa, Portugal, Espanha e Grécia, o movimento estudantil de 2012 no Chile, o movimento Occupy nos Estados Unidos, o movimento Eu Soy 132, que é o movimento contra a fraude eleitoral no México, e os protestos no Brasil de junho de 2013. São movimentos ou processos de revolta
que me dizem a mim fundamentalmente o seguinte: não são sequer movimentos sociais, são o que eu chamo de presenças coletivas, que ocupam as ruas e as praças, porque são os únicos espaços públicos onde se podem manifestar sem estarem limitados ou colonizados pelo capital financeiro, pelo grande capital ou por ditaduras que ocuparam de uma ou de outra forma as democracias ou os governos desses países. Portanto, as ruas e as praças transformam-se num espaço público, e é um espaço público de alto nível. Mas, naturalmente, que eles têm diferentes genealogias. A Primavera Árabe é fundamentalmente a ruína, surge da ruína dos projetos nacionais populares, onde Nasser teve um papel muito importante e, portanto, tem uma genealogia própria de um processo islâmico, secularista, à sua maneira, de um projeto nacional de inserção no mundo fora da dicotomia capitalismo-socialismo. O projeto Occupy tem uma outra genealogia, é uma genealogia da ruína, da autorruína do neoliberalismo. É o neoliberalismo transformado em ruína de si mesmo. E é por isso que aqueles jovens do Occupy, de alguma maneira, têm dentro de si uma ideologia mais neoliberal que se pode imaginar na sua recusa de fazer qualquer reivindicação, num desejo absoluto e sem limites de autonomia, de liberdade, de recusa de qualquer ordem. Há um certo automatismo da ocupação que tem uma semelhança ardilosa com o automatismo do mercado. Mas é aí também uma resistência extraordinária a uma sociedade que, obviamente, de democrática já tem muito pouco. Eu penso que os indignados do sul da Europa e os protestos do Brasil são as ruínas da social-democracia. É outra genealogia. São jovens democracias onde se criaram muita expectativa de inclusão social e que se fizeram, efetivamente, conquistas interessantes nos últimos anos. No Brasil, desde 2013, em Portugal, desde 75 e na Espanha também, 76, um grande esforço de inclusão social, de políticas sociais de diferentes tipos, que alteraram profundamente o tecido social destas sociedades, com políticas públicas na saúde, na educação, na previdência social, que transformaram estas sociedades. E há, de alguma maneira, uma grande frustração perante as expectativas que foram criadas e que não estão a ser cumpridas. Portanto, nós temos genealogias diferentes nestes processos, mas têm, sobretudo, algumas coisas em comum. Eu penso que estes protestos são a emergência de algo que estava esquecido da ciência política, do pensamento crítico. É que nós, muitas vezes, no pensamento crítico, preocupámos-nos sempre com o povo organizado em partidos, organizado em movimentos, organizado em organizações não governamentais, e esquecemos-nos que a grande maioria da população nem é membro de partido, nem é membro de movimento, nem é membro de organização social. E, portanto, são esses que nós designamos muitas vezes como despolitizados. E não são despolitizados. Não tinha surgido o momento e o contexto dentro do qual poderiam, todos eles e elas, saírem à rua. E porquê que saíram à rua? Saíram à rua fundamentalmente porque a democracia foi derrotada pelo capitalismo. Eu penso que a democracia representativa liberal está a ser derrotada pelo capitalismo. Ela teve um contexto em que foi possível realmente fazer com que, com medidas de nacionalizações, de regulação do capital, de direitos sociais e económicos, foi possível, de alguma maneira, estabelecer alguns limites ao capitalismo global. Penso que hoje, desde há 30 anos, o neoliberalismo libertou-se um pouco e está-se a libertar das amarras democráticas e, portanto, está a usar a democracia contra a democracia. O governo do meu país, por exemplo, está mais preocupado com os resultados, com as últimas notas das agências de notação dos mercados financeiros, do que com a opinião dos cidadãos. E penso que cada vez mais os governos estão a ser submersos por pressões do capital global internacional que são já inclusivamente fazem um curto-circuito ao processo político e negociam diretamente com os governos. A Coca-Cola, neste momento, no México, está a negociar com o governo, não
reduzir o açúcar e não ter mais impostos. Aqui temos, obviamente, negociações e intentos também, alguns deles extremamente danosos, como o que estão a passar com a famosa semente Terminator da Monsanto, que está proibida e que é um crime contra a humanidade se alguma vez for aprovada em algum país. De maneira que é esta ideia de que esta democracia realmente está a ser derrotada e que a democracia é utilizada para destruir a democracia. Os direitos humanos são utilizados para destruir os direitos humanos. Internacionalmente a gente está a ver. Os direitos humanos foram usados para destruir a Líbia, para destruir o Afeganistão, para destruir o Iraque. É exatamente esta ideia de que estes instrumentos se voltaram contra as suas origens, que as instituições estão em crise. Estamos a entrar num período pós-institucional. Há uma extra-institucionalidade, isto é, o não respeito das instituições por parte dos poderosos. A maneira como a National Security Agency faz espionagem sobre o Brasil e sobre todos os outros países é absolutamente extra-institucional. Viola todas as convenções de direitos humanos. O modo como foi assassinado Osama Bin Laden e lançado o seu corpo no mar viola todas as convenções de Genebra. Guantánamo viola todas as convenções internacionais. Os drones que acabaram com o heroísmo na guerra, porque agora já não há os heróis, as guerras ganham-se a partir de um computador em Nebraska que mata, só tem vítimas. Estes drones são uma forma de extra-institucionalidade dos poderosos, à qual estão a responder as populações com uma extra-institucionalidade a partir de baixo. E essa é o valor da rua, neste momento, e das praças. E esta extra-institucionalidade está a dizer duas coisas. Uma é que realmente há ditaduras pessoais, como o do Ben Ali ou do Mubarak, e há ditaduras impessoais, que são as ditaduras do capital financeiro. Está-nos a dizer que o poder nunca foi tão concentrado e nunca se disfarçou tanto de um poder fragmentário, anónimo e difuso. Dantes havia os Robert Barons, toda a gente conhecia quem era o Ford, quem era o Dupont, quem eram os grandes ladrões do capitalismo inicial. Hoje nós sabemos que o capital financeiro é um poder extremamente concentrado. As decisões das cotações, um país pode ser destruído de um dia para o outro com uma especulação financeira, a mão invisível dos mercados. Sabemos que são 7 ou 8 grandes investidores institucionais, mas não sabemos o seu nome, não sabemos onde estão. São anónimos, parece tudo difuso, são os mercados. E, portanto, é um inimigo muito difícil de enfrentar. É um inimigo que, por vezes, exatamente pela sua atitude, parece que já não tem inimigos externos, é global e, portanto, não conhece o que é o inimigo externo. Também já não está muito preocupado com o inimigo interno, está preocupado com o inimigo íntimo. O inimigo íntimo é aquele que está dentro dele e que de repente se revolta. É o Snowden. Parece que quem o ameaça é o Snowden, não a revolta popular. Tal é a arrogância da concentração deste poder. E, portanto, vivemos um tempo em que é preciso reconstruir as formas de revolta popular. As formas de organização social e de protesto que sejam eficazes no sentido de redemocratizar a nossa vida. E isso, obviamente, é um esforço extraordinariamente difícil, porque o contexto não é muito fácil. Nós vivemos um tempo em que a comunicação nunca foi tão livre e nunca foi tão vigiada. São estes os paradoxos que, de alguma maneira, estão hoje vigentes na rua. E, obviamente, que estas situações são situações que comovem e a que respondem os jovens desempregados, os jovens que fizeram tudo para poder ter êxito nesta vida e que hoje, na Europa, 50% deles está desempregado, sem horizontes, sem nenhuma possibilidade de ter um emprego digno. E nos Estados Unidos, em cada 5 americanos, 1 precisa de food stamps, isto é, precisa daqueles selos para poderem comprar comida, porque não têm comida suficiente. No país mais poderoso do mundo, à beira de um colapso, aliás, institucional. Portanto, isto significa que vivemos num contexto em que
o poder concentrado desta forma toma uma forma de o que eu chamo de dronificação da política. Não há apenas drones militares, há drones comunicacionais. A grande comunicação está concentrada, diz-se que há armas de destruição massiva e toda a gente acredita que há armas de destruição massiva. Diz-se que há armas químicas na Síria e toda a gente acredita, porque se não lhe diz o outro lado, é que todos os dias os Estados Unidos usam armas químicas no Afeganistão. Mas isso não sai nunca nos jornais. São as armas do fósforo branco, que são armas químicas consideradas pelas Nações Unidas. Portanto, é um poder que tem hoje este grande poder de manipular, através de, diríamos que a dialética senhor escravo do Hegel tem que ser revista, porque ele sente-se muito acima do escravo, digamos assim, de tal maneira que parece pouco vulnerável. E é preciso torná-lo vulnerável. O capitalismo tem que voltar a ter medo. E não tem medo desde 1989. E não sei quando é que ele poderá voltar a ter medo, mas isso depende de nós. E penso que estas revoltas, na sua miscelânea ideológica, por vezes criticados por serem demasiado negativos, é verdade, sabem mais o que não querem do que aquilo que querem, mas este é o momento histórico que nós vivemos, e esta negatividade da recusa contra uma desigualdade extraordinária na Europa e no mundo estão a aumentar a desigualdade de uma forma brutal. No meu país, em Portugal, aumentou o número de ricos o ano passado, apesar dos cortes nos salários, apesar do desemprego, apesar de 50% da população de jovem desempregada, como na Espanha, aumentaram o número dos super ricos. Significa que é este modelo que nós estamos a viver. E, portanto, eu penso que este momento extra-institucional é um momento exato para nós podermos começar a fazer um novo tipo de formulação política. E é essa a que eu me dedico, fundamentalmente, porque eu penso que na rua e nas praças nós podemos, efetivamente, mostrar esta forte negatividade de uma democracia que deixou de funcionar eficazmente. E que, portanto, ela está a ser derrotada. Nos países mais, nos países menos. Mas é a democracia liberal. O problema não é eliminá-la. O problema é robustecê-la. É que a democracia representativa, por si própria, não vence o capitalismo. Nós houve um tempo que acreditávamos que uma democracia suficientemente robusta poderia levar ao socialismo. Não leva. Mas hoje temos que acreditar que um capitalismo suficientemente robusto pode levar uma democracia ao fascismo. Ao esvaziamento total das regras democráticas. E, de alguma maneira, as instituições estão cada vez mais em cada vez maiores países, não é em todos. O continente latino-americano é ainda um continente de esperança, apesar de tudo, mas é evidente que a situação nesta segunda década não é tão brilhante quanto foi a primeira década em todos os países. Eu venho da Bolívia, tenho acompanhado estes processos e posso-vos dizer que é assim. Portanto, perante esta situação, nós temos que renovar, obviamente, a formulação política. Essa obriga a uma profunda reforma do sistema político. Em alguns países, uma nova Constituição ou um processo constitucional novo a partir das bases. Os contextos são diferentes em cada país. Em alguns países não se consegue uma nova Constituição. O caso da Tunísia está paralisado há 2 anos. Há outros casos em que não é preciso uma nova Constituição. Basta reforma política corajosa, que até agora não houve realmente condições para a realizar. Qual é o grande objetivo dessa reforma política? É, obviamente, retirar cada vez mais o dinheiro do processo político. Porque já Mark Twain, no século XIX, dizia: o Congresso americano é o melhor Congresso que o dinheiro pode pagar. No século XIX. Imaginem hoje. Muito pior. Portanto, é preciso criar, e fundamentalmente essa será a grande reformulação política, é criar novos espaços de deliberação política, porque o que o neoliberalismo quer é reduzir os espaços de deliberação política. Privatiza-se a educação, deixa de ser uma questão política, é uma questão de consumo e de mercado. Privatiza-se a saúde, deixa de ser uma questão política, é uma questão de mercado. Privatiza-se as pensões, deixa de ser uma questão política, é uma questão de mercado. A pouco e pouco,
É isto que o neoliberalismo quer, para que a gente futuramente viva, como eu costumo dizer, em sociedades politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. E é, portanto, uma luta por uma nova forma de liberação política que temos que lutar, e essa não vai ser suficiente se for apenas democracia representativa. Ela tem que ter também uma democracia participativa muito forte, não só a nível local, como até agora, mas a nível nacional, e, em alguns países, inclusivamente, um outro tipo de democracia, a democracia comunitária. A Constituição da Bolívia diz que há 3 formas de democracia: representativa, participativa e comunitária, que é a das comunidades indígenas, fundamentalmente. Eu penso que é por aqui que nós temos que começar a radicalizar de uma forma corajosa a vida toda, não apenas o Estado e a sociedade, e a sociedade também, é democratizar, é descolonizar. As nossas sociedades, ainda hoje, o nosso pensamento, o nosso conhecimento universitário, as nossas relações sociais ainda são hoje muito colonizadas e precisamos de desmercantilizar a vida. Tirarmos realmente para a deliberação política o que está a cair no mercado. Eu penso que é isto que é a aspiração de uma vida digna, depois deste progresso da barbárie neoliberal, que é, afinal, o outro lado da barbárie do progresso em si mesmo. Muito obrigado.